Sejam bem-vindos. Para quem está chegando aí, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, eu queria fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou médico, ortopedista, professor de ultrassonografia musculoesquelética, com uns 13 anos aí de experiência na área, é a minha área de atuação, na verdade. Hoje eu preparei uma aula muito especial, um conteúdo prático, dia a dia, algo que não tenho dúvidas que irá ajudar muito de vocês na prática clínica, na prática diária da ultrassonografia, né? Para quem faz tanto agendas de ultrassom, como quem faz avaliações esporádicas de casos seus próprios, como cirurgião de punho e mão, eu não tenho dúvida que isso vai definitivamente mudar o conceito de avaliação. Mas antes de começar, eu tenho uma novidade muito importante, né? Hoje estão oficialmente abertas as inscrições para a nossa Jornada da Excelência em Ultrassonografia Musculoesquelética, um evento 100% online e gratuito, exclusivo para médicos, onde eu vou mostrar justamente o caminho para dominar, né, a ultrassonografia musculoesquelética, realizar exames e procedimentos sempre com muita segurança e precisão. Do zero, para você que está absolutamente zero, você que não sabe ligar uma máquina, ou para que você já quem faz e quer buscar ainda mais a excelência, tá? Então, eu não tenho dúvida que você que atua com a ultrassonografia ou não, ou que você tem equipamento ou não, esse evento foi feito justamente para te mostrar, né, o passo a passo, o que precisa para seguir nessa evolução da área, tá? Desde os fundamentos de aplicação clínica, mais básicos ao mais avançado. Além disso, os inscritos vão receber materiais exclusivos que eu preparei com muito carinho, apostilhas, mapas mentais, todos os conteúdos complementares diretamente no grupo de WhatsApp, tá? Então, se você realmente quer aproveitar tudo isso e não correr o risco de perder nenhum conteúdo que eu preparei com muito carinho junto à minha equipe, por favor, você já pode fazer sua inscrição agora mesmo, tá? E o link vai estar no chat, tá? O link está no chat aí para vocês. Então, vou dar 2 minutinhos aí para que você possa fazer rapidinho essa sua inscrição, tá? E que você possa evoluir dentro dessa jornada como profissional, tá bom? Então, tá dado o recado, estamos oficialmente abertas as inscrições da jornada. O link já está no chat. Não perca essa oportunidade. Eu vou abrir toda a caixa preta do caminho da excelência na ultrassonografia musculoesquelética, algo que eu sou apaixonado, algo que eu faço com muito amor e carinho. Tá bom, gente? Espero que isso ajude e contribua profissionalmente à vida de vocês. Agora sim, vamos ao nosso tema da aula. Avaliação do túnel do carpo em pós-operatório com persistência dos sintomas, né? É uma aula que eu diria muito bacana, porque o paciente, quando ele tem a indicação da cirurgia e ele vai lá fazer o ato cirúrgico, obviamente não é a grande maioria das pessoas, né? Graças a Deus. Mas em alguns casos pode haver a persistência dos sintomas mesmo diante de uma cirurgia. E esse paciente muitas das vezes fica à deriva. Quando eu era residente, a gente no meio da residência ali, a gente via que existe um grau de vaidade, um grau de egocentrismo ali do cirurgião, de que a cirurgia dele sempre está correta, que a cirurgia dele sempre foi e sempre será a mais perfeita de todas. E, eventualmente, a gente não vê isso em alguns casos, né? Alguns casos por falta ali de algum grau de habilidade, algum grau de experiência, algum grau de maturidade cirúrgica, esse evento cirúrgico se transforma em um caos para o paciente.
E esse paciente, muitas das vezes, ele sai do consultório do médico cirurgião e vai buscar ajuda em outros lugares. Vai buscar ajuda na internet, vai buscar ajuda em outros profissionais. E muitas das vezes, alguns profissionais ainda declinam a solicitação da ultrassonografia musculoesquelética. Ou porque não sabem, ou porque não acreditam na metodologia, ou porque acham que a ultrassom, por ser um exame de segunda linha, nunca, em nenhum momento, será tão útil para essa avaliação. E às vezes é por falta de informação, é por falta de assistir uma aula dessa, é por falta de conhecer a metodologia da ultrassonografia, é por falta de algum conhecimento que os tornam essas pessoas resistentes à solicitação de uma ultrassonografia. No final dessa aula, quem ficar aqui comigo, vocês vão ver uma foto de um colega, né, uma cirurgia ao vivo ali, e uma mensagem muito especial para cada um de vocês levar essa noite. Eu não tenho dúvida que amanhã, ao acordar e ir para o trabalho, vocês podem se deparar com um caso desse, e essa aula, sem dúvida nenhuma, fará total diferença na vida profissional de vocês. Assim eu espero. Eu não tenho nenhuma conflito de interesse nessa aula, senão fazer o bem a vocês. Então vamos lá. Para a gente falar um pouco de síndrome do túnel do carpo, a gente tem que falar um pouco desse senhor aí, ó, Sir James Paget. Isso mesmo, da doença de Paget. Um cirurgião e fisiologista de 1854. E a definição da síndrome do carpo é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas de compressão nervosa mais comum dos membros superiores. Simplesmente isso. Pacientes com síndrome do carpo, eles apresentam sensação, destreza e função reduzidas. Ocorrem alterações irreversíveis na estrutura e função nervosa devido à desmielinização e dano axonal podem ocorrer em casos de longa duração. Ou seja, aquele paciente que outrora tem a síndrome do carpo e não quer se beneficiar, às vezes, do tratamento cirúrgico, ele vai postergando, ou por falta de um diagnóstico, ou por falta de uma orientação, ou por falta até mesmo de que é apenas momentâneo esses sintomas, e vai evoluindo essa compressão, compressão essa dentro desse retináculo, e esse nervo ele vai criando um dano axonal, muitas das vezes irreversíveis ao paciente. Então, lembrar que a síndrome do carpo ela é uma doença que evolui, em alguns casos evolui com perdas irreversíveis, tá? Vamos lá. Bem, a sensação, tá? A sensação da dor do síndrome do carpo, ela acomete geralmente mulheres, tá? Numa idade entre 30 e 60 anos de idade, ah, mulheres, de 3 a 5 mulheres para cada homem, e mais comum, 50% dos casos, tá? E mais de 50% dos casos são bilateralmente. Então veja que é uma doença, né, que quando atinge, geralmente atinge a bilateralidade, ou seja, os dois punhos. E a sensação é como se tivesse espinhos, como se estivesse furando toda essa topografia que é inervada pelo nervo mediano. Veja, polegar, indicador, dedo médio e a face radial, a metade do quarto dedo, o anelar, para radial, na sua porção anterior. E na sua porção posterior, esse terço médio, distal e radial do anelar, essa face da interfalângica proximal para distal, do terceiro e do segundo dedo, e também essa face dorsal aqui do polegar. Então, toda essa topografia anterior e posterior ao dorsal, ela é acometida em casos quando
a sintomatologia do nervo mediano. Apenas 1% da população tem síndrome do carpo. Porém, quando em grupo de riscos, que são os diabéticos, né, pela neuropatia, isso sobe para 15% dos casos em especial. Tá bom? Então, essa é um dado muito importante para que a gente saiba sobre um pouco dessa doença, muito comum no consultório. Nós ortopedistas temos avaliações clínicas, exames físicos que nos direcionam para a queixa do paciente. Por exemplo, esse teste aqui, muito comum, né, é o teste de Fallen, Fallen com PH, Fallen com dois L's, tá? A gente faz o quê? A gente dobra os punhos fazendo uma compressão bilateral. Existe também o teste de Fallen invertido, onde a gente faz desta forma, ou seja, quando a gente dobra o punho, forçando contra o lado contralateral, a gente tende a esmagar, a comprimir um pouco mais esse nervo mediano, para que nós possamos fazer uma exacerbação da sintomatologia e daí fazer o diagnóstico. Temos também o teste de Tinel, que é o teste para qualquer nervo, né? A gente faz uns toquinhos assim, ó, e o paciente relata esse aumento da sintomatologia. E temos também o teste de Durkheim. Durkheim é um teste mais sensível e específico, ao meu ver, tá? Nos casos mais leves. Teste de Durkheim. A gente pega os polegares, empurra ali no túnel do carpo e faz uma flexão. E o paciente geralmente refere essa sintomatologia da topografia inervada pelo nervo mediano. Pois bem, complicação severa tem? Sim. Naqueles casos arrastados onde o paciente não teve um tratamento adequado, ele pode chegar ao caso de uma hipotrofia da região tenar, tá? Essa avaliação contralateral nos ajuda a definir se esse paciente já tem uma complicação severa, né? Severa, ou seja, há uma perda da musculatura inervada pelo nervo mediano. E é um exame muito simples que a gente faz depois de toda a avaliação do punho. A gente faz a mensuração desse músculo tena. Veja que aqui há uma disparidade muito acentuada do tenar da mão direita quando comparada ao lado esquerdo. Bem, uma avaliação de rotina, aqui uma imagem ultrassonográfica comparada a uma imagem do túnel axial da ressonância nuclear magnética, a gente vê esse pezinho aqui, ó, que é o osso pisiforme. E aqui a gente vê o ossinho escafoide, que seria esse aqui. É como se a gente estivesse vendo as estruturas desde as suas bordas ósseas, fundo carpal e pisiforme, ou seja, daqui para cima a gente consegue ver nessa imagem. Veja, aqui ó, tendão flexor radial do carpo. Esse pontinho aqui seria a inserção do flexor ulnar do carpo no pisiforme. Nós temos aqui o túnel do carpo, né? O retináculo dessa região. Temos também aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui, ó, gente, é o canal de Guion. Canal de Guion, onde passa nervo e artéria ulnar. Não faz parte do túnel carpal. Depois, nós podemos fazer uma mensuração, uma distância desde os últimos ecos desse osso escafoide até o osso pisiforme. Essa medida, chamada distância transversa proximal, ou DTP, ela mede, em média, de 25 a 35 milímetros num paciente normal, num paciente sem sintomatologia. Tá? E por que a gente faz essa medida em pacientes de rotina
para a avaliação de súnctone do carpo. Eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é uma fonte do livro do Dr. Monris. Bem, quando a gente vai avaliar o túnel distal, a gente avalia também esse retináculo, que é o retináculo distal. Aqui, gente, a gente já vê a tuberosidade, tá? Do o escafoide, aqui é o tubérculo do escafoide, tá? É... Ai, peraí, perdão. Aqui é o âmago do amato e aqui é o tubérculo do escafoide do trapézio. Tubérculo do trapézio, tá? Trapézio, trapezoide, captato e amato. Isso. Deu um branco agora. Então, ó, veja bem, a gente avalia no túnel distal essas estruturas, que é a ponta óssea, a gente aqui também vai fazer uma medida. Essa medida normal, ou seja, distância transversal distal, ou DTD, é de 20 a 30 milímetros, ok? Por que essa distância óssea ela é tão importante na avaliação pré-operatória? Porque vocês vão ver no final que essa distância, quando aberto esse retináculo, ela tende a fazer uma leve abertura, uma vez que você tirou a tensão ligamentar, tá bom? Então vamos lá. Aqui, numa avaliação de rotina, a gente também faz a imagem longitudinal. A gente estava no transversal, agora a gente está no longitudinal. E nessa avaliação longitudinal, veja, eu peço para o meu paciente mexer os dedos, eu vejo aqui, ó, os flexores mexendo, igual na ressonância, e aqui em cima eu vejo o retináculo, como se fosse um corte sagital de ressonância, ó. Eu vejo essa imagem, essa estrutura aqui, ó, que eu estou com o mouse aqui, ó, que é o retináculo. Teoricamente, esse paciente tem retináculo. Se esse paciente tivesse uma abertura, a gente não veria essa estrutura que eu estou passando o mouse aqui. Existe uma relação nervo-retináculo, que é uma medida que a gente faz dessa espessura aqui do retináculo, que varia. No homem, ela tem que estar 0,8 centímetros, na mulher, 0,6. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que quando você, em homens, tem uma relação desse retináculo maior, quer dizer que esse retináculo pode estar fazendo o quê? Uma compressão desse nervo que está passando aqui embaixo, o nervo mediano. Veja que o nervo mediano ele não mexe, ele está paradinho aqui, ele mexe muito pouquinho, né? Quando comparado aos flexores. Então, se na mulher essa medida for acima de 0,6, a gente pode dizer que há graus de compressão retinacular nesse nervo, gerando a síntone do carpo. Ok? Esse aqui é o retináculo em amarelo. Pois bem, seguimos. Existem alguns tipos de cirurgia. Quando esse paciente. Existe a eletroneuromiografia também, óbvio que também hoje é o padrão ouro ainda, né? É o padrão ouro para fazer essa avaliação. É, e quando toda essa sintomatologia clínica, exame de ultrassom, eletroneuro positivo, o paciente não melhorou, a gente vai para a cirurgia. Na abordagem cirúrgica, o grande intuito da cirurgia é abrir, é descomprimir toda essa região do túnel do carpo, né? Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa que eu não falei. Mas veja só, aqui dentro do túnel do carpo nós temos 9 tendões e um nervo. Quais são esses tendões? 4 tendões superficiais, 4 profundos, o tendão flexor longo do polegar, e aqui, ó, nós temos o nervo mediano. Esse nervo mediano, ele tem uma área de secção transversa, uma medida de 0,09 centímetros quadrados. Quando você tem essa área de secção 0,10 a 0,14, você tem um espessamento, um engrossamento desse nervo. Você vê que está doente, tá? Ele está evidenciando que tem algum grau de espessamento.
Quando a gente tem 0,15 em diante, tá? A gente considera uma neuropatia desse nervo mediano, tá? Então, ó, todos os tendões flexores, aqui vai passar o flexor longo do polegar, que está junto ao escafoide, e o nervo mediano. Pois bem, então, o paciente teve indicação cirúrgica. A principal ato cirúrgico é abrir aqui esse retináculo, descomprimir toda a região. E aqui você pode fazer de maneira aberta, pode fazer por um acesso único, portal endoscópico, ou pode fazer por acesso duplo via endoscopia. Mais na frente eu vou mostrar para vocês uma outra forma de tratamento cirúrgico muito inovador. Então, por onde começar? Avaliação do túnel do carpo no pós-operatório com persistentes sintomas. O que, que eu tenho que ver? Né? O que, que eu teria que avaliar nesse paciente? Vamos lá. Bem, antes disso, eu tenho que falar para vocês que existem algumas complicações muito, digamos, relevantes do ponto de vista de avaliação, tá? E dentro dessa avaliação, o que, que a gente deve fazer para fazer o exame desse paciente? Pessoal, preste atenção. A avaliação pré, pós ou qualquer que seja o punho, vocês vão fazer a metodologia do protocolo normal. Não existe segredo. O que vai existir é essa atenção às estruturas normais e vão observá-las se elas estão presentes ou não, ok? Então não existe um protocolo diferente de uma avaliação de punho normal. Se chegar amanhã para vocês um paciente com essa persistência, vocês vão fazer. Veja bem, eu sempre digo o seguinte: durante uma avaliação esdrúxula que seja, ou normal, vocês vão fazer o protocolo de vocês calmamente. Vai fazer a segmentação completa. No final, vocês voltam para a região referida e ali sim vocês vão trabalhar um pouco mais com detalhamento, tá? Então, essa é a minha dica. Façam a avaliação de protocolo normal. Bem, diante disso, a gente tem que entender algumas complicações. Quais são as complicações? Existe esse pilar pain, que é uma dor justamente nessa topografia, que é uma dor, digamos, posterior à cirurgia por uma aderência. Você pode ter ali, toda a cirurgia, há uma fibrose cicatricial. Essa fibrose cicatricial, né, existe uma dor por aderência cicatricial que com leves massagens, fisioterapia e com alguns dias, semanas, isso pode passar. Isso não tem como a gente, digamos, determinar em alguns casos pelo ultrassom. Até tem, mas é uma avaliação mais minuciosa, tá?